Voltei aqui para dividir com vocês agora a parte 2 dessa história. Então, e após tudo isso que eu já falei para vocês aqui, nós fomos para Maricá, né, como eu já tinha falado. E durante a viagem, eu tendo que me conter, tendo que segurar as emoções, foi a parte em que a gente começou ali na viagem mesmo a cair a nossa ficha. Caramba, eu vou ser mãe, caramba, eu vou ser pai. E a primeira coisa que veio na nossa mente foi a nossa infância, né? Que você, quando cai a ficha, né? Não assim que descobre, porque tem pessoas que descobrem e a ficha vai cair depois sobre a paternidade e a maternidade. Mas quando a gente descobre e cai a ficha de fato, a gente começa a pensar, foi instantâneo com a gente. A gente começou na hora a pensar na nossa infância, porque a gente pensa na criação, né, que é uma parte muito complexa da maternidade. Eu acredito nisso hoje, sendo uma adulta, eu já penso, né, uma cabeça completamente diferente de quando eu era bem mais nova sobre maternidade, porque a gente pensa num bebê bonitinho, né, quando a gente é bem mais novo, aquela coisinha fofa. Quando a gente é um adulto, que a gente passa, que a gente descobre e cai aquela ficha sobre a maternidade, né, falando do meu lado, no caso, na hora a gente começou a idealizar, né, a fazer planos para a criança. Então, assim, você pensa, tá, você vai ser mãe. E como você se idealiza como mãe? Caramba, primeira coisa que eu pensei, eu vou ser responsável pela formação, pelo caráter, pela personalidade de um outro ser humano. Então, assim, não pensei na hora ali na parte fofinha, né, da história. Eu fiquei pensando assim, caramba, tudo que esse indivíduo vai ser, pelo menos na infância dele, a fase de formação, né, é minha responsabilidade. E aí bate aquela responsabilidade, aquela coisa assim. E eu fiquei, caramba, foi muita informação, sabe? Um choque, assim, de realidade. Parece que me pegaram pelo braço e fizeram, você vai ser mãe. E eu fiquei, caramba, cara, como deve ser isso? É muito louco. E assim, ali na viagem a gente começou a pensar na nossa infância, sabe? A gente começou na hora a pensar como foi a nossa criação, eu e o Lucas. O que pra gente agregou, o que pra gente nós mudaríamos, sabe? Como pais, não faríamos diferente dos nossos pais. E assim, a gente chega pensando sobre a infância, né? Você tem também respostas sobre a sua fase adulta. Foi essa a conclusão que eu tive. E aí, muitos dos nossos, são resultados, né? Do que a gente é hoje, se deu por conta da nossa criação também. Então, assim, é um peso muito grande, é uma responsabilidade enorme você ser mãe e você ser pai. Então, eu fiquei assim, eu sou mãe, somos pais, e o que eu quero e o que eu não quero pro meu filho ou pra minha filha. Então, assim, na hora a gente começou a pensar nisso, e ao mesmo tempo rindo, e assim, aquele nervoso, aquela borboleta do estômago, e aquele nervosismo, e caramba, agora a mente muda. Agora a gente vai sentir como os pais sentiram. Agora a gente vai saber o peso da preocupação, né, com os filhos, da responsabilidade e tudo mais. E aí essa viagem serviu muito para isso. A gente saiu de casa, então a gente saiu daquela nossa rotina, e parece que não só o sair de casa, né, bem material, casa mesmo, a gente também saiu da nossa casinha, sabe? E a gente começou a pensar de forma mais responsável. A gente começou a ver o que estava acontecendo de fato. Cair a ficha, como eu falei pra vocês. Essa viagem foi muito boa pra gente. A gente sentou na praia, a gente foi pra praia, vamos conversar. Naquela necessidade de falar, de conversar e tal, trocar ideia. E saber o que o outro... Eu tava muito curiosa pra saber o que o Lucas pensava sobre a paternidade, e ele também. Então a gente sentou na praia ali, só os dois, a gente começou a conversar, caramba. E a gente misturava a descoberta em falar pra nossa família com tudo que a gente idealizava, e o que eu comia, a gente caramba, eu não como agora só por mim, eu tenho que ter até responsabilidade pra comer, porque eu não posso me entupir de açúcar, e aquela coisa na nossa cabeça. Foi uma loucura, foi muito engraçado até. É uma fase muito gostosa, mas muito preocupante também. E assim foi a nossa viagem.
a gente começou a falar sobre a nossa infância, sobre a nossa criação, o que pra gente... É claro que todo dia é um novo dia, uma nova visão, entendeu? Você aprende, né? De fato, sendo mãe. Isso eu sempre escutei. Você vai aprender a ser pai sendo. Não tem uma escola, ninguém vai te ensinar, a mamãe vai dar uns toques, seu pai vai dar uns toques, mas não vai ser a mesma coisa. Cada um tem a sua cabeça, tem a sua ideia de criação, né, que funciona, então isso é muito individual. Mas a gente já pensava nisso tudo, né? E pensar sobre a nossa infância foi essencial, né? Foi pouco tempo, mas... E, assim, essa viagem foi ótima pra gente, né? E aí, quando a gente chegou da viagem, a gente começou já no dia seguinte fazendo o exame de sangue pra confirmar, né? Então, assim, a gente faz o teste, né, de farmácia, depois a gente quer fazer um de sangue, porque ali tem a margem, tem uma tabela, né, que diz mais ou menos quanto tempo você está de gestação de acordo com a quantidade de hormônios. E aí a gente queria fazer o teste e o médico já pediria mesmo, né, que aí chegou a saga da procura pelo obstetra. E ali a gente tem uma certeza, e o médico vai pedir aquele exame de qualquer forma, então você já chegar com o exame, você já adianta um grande passo, né? E assim foi feito, e a gente chegou em casa, aí a gente foi fazer o exame de sangue, aquele casal bobo, né? Aí nós fomos fazer o exame de sangue. Chegou aquela ansiedade na volta pra casa pra saber, e aí, o resultado, que a gente fica no celular o tempo todo pra olhar o resultado do exame. E aquela loucura. E a gente passou, eu lembro que a gente passou até numa lojinha de bebê, primeira vez que a gente entrou numa lojinha de bebê, né? Pra comprar o sapatinho, pra dar notícia pra família, né? Pros pais. E a gente escolheu o sapatinho branco, e aquela coisa, escolhe qual cor. E a gente escolheu o sapatinho branco, porque eu não sabia o sexo, então a gente escolheu o sapatinho branco. Eu fiz uma caixinha, que eu vou colocar a foto aqui pra vocês, amarela, com pérolazinha, aquela meia pérola, né? Eu colei em volta da caixinha, botei o amarelo e branco porque é unissex. E aí eu botei as pegadas, assim, 2 pezinhos, né? Do bebê, né? Nas cores. E botei o teste dentro e tudo mais. Coloquei umas palhas que eu tinha de uma cesta minha aqui de chocolate que ele tinha me dado. Eu coloquei as coisas dentro. E aí a gente ficou esperando o resultado, né? E ter uma noção pra gente ver quanto tempo de gestação mais ou menos eu estava. E aí a gente fez a caixinha, né? E engraçado, uma coisa muito engraçada também que eu não falei pra vocês, foi que o meu ex-líder do Ministério de Louvor, né, lá da igreja, ele ficava falando, você vai engravidar esse ano, você vai engravidar esse ano. Eu fiquei assim, não, tá maluco. O Daniel, inclusive, que eu não sei se ele vai ver esse vídeo, mas eu fiquei assim, tá maluco? Não é agora, gente. Eu não queria ser mãe agora. Eu falei, eu não vou ser mãe agora, eu não tô grávida, tá maluco? E aí, ele vai sim, até o ano novo, a gente ainda vai brindar ainda que você vai estar grávida. Eu falei assim, ele é maluco, mas tudo bem. E aí eu não lembro quantos dias mais ou menos passou e veio esse positivo. E aí pra falar pra ele, gente, caramba, eu fiquei assim, Lucas, quando a gente contar isso pro Daniel, ou ele vai ficar assustado, ou ele, eu não sei nem o que ele vai falar. E eu fiquei assim, caramba, eu falei tanto que eu não queria ser mãe esse ano. Agora estou eu aqui toda besta porque serei mãe agora. Mas ainda tava muito confuso aqui por outros problemas que depois eu vou falar pra vocês, de que eu não queria ser mãe tão cedo. Eu tinha muito problema com a questão do parto, né? Então, assim, eu vou falar logo agora, né? Como eu sou adotada, a minha mãe morreu por um erro médico, né? Perfuraram o útero dela e eu tinha esse medo. Hoje já é uma coisa que não é tão assim, tão difícil pra mim, né? Porque eu já passei pela situação. Mas eu ainda tenho um pouco receio disso. E por conta disso eu não queria... Antes eu não queria ser mãe e depois eu não quis ser mãe nem tão cedo. Então o Papai do Céu ainda tá trabalhando essa questão na minha cabeça. Mas aí eu pensei, voltando à questão de falar, né, pras pessoas, eu fiquei assim, caramba, quando vai me zoar, certeza. Então assim, né. E aí tinha uma viagem marcada no Ministério de Louvor. E eu não podia ir, né? O Ministério de Louvor todo, e a gente trabalhou o ano todo pra fazer essa viagem. E eu não ia poder ir porque
Né? Eu tinha que fazer os exames, eu tinha que ir no médico primeiro, aquela coisa toda. Aí eu falei assim, e agora? Como é que a gente vai ter que falar pra ele? Porque a gente não vai, não vou por quê? Porque eu não posso. Porque a gente não sabe por quê, né? A gente queria esperar pra dar notícia, mas enfim, acabou que a gente teve que antecipar as coisas. E aí o Lucas pegou, ligou pra ele e falou. E eu não vou saber dizer como é que foi a situação, a conversa deles, porque foi o Lucas que falou pra ele. Então, não sei mesmo. Depois ele me mandou mensagem, vai ser mamãe, eu não falei. Aquela coisa, já idealizaram que instrumento o menino ia tocar, já tinham outra história, a gente tinha quase certeza absoluta de que era um menino. Já tinha até nome escolhido. Então, assim, escolhido entre aspas, porque eu queria um nome que o Lucas não queria. Até disso a galera já sabe. Então, assim, a certeza de que era um menino era muito grande, não sei porquê. Só uma pessoa à minha volta me disse, eu acho que é uma menina, mas eu acho, não tenho certeza. O resto todo mundo falou, você tem cara de mãe de menina, tô achando que é um menino. Não sei, eu também achava e o Lucas também. A gente tinha quase essa certeza. Dentro da gente eu não sei o porquê, de onde veio isso. E assim, eles já ficavam fazendo plano, já que, porque vai estudar comigo, porque vai estudar um instrumento tal, e não sei o que. E aquela loucura, né? Que a gente sabe que é a empolgação. E aí chegou o dia, né, da gente procurar um médico e tudo mais, e a gente encontrou. Foi difícil encontrar o obstetra, por quê? Porque tem alguns que a gente não se identifica, né? Já partindo para a questão, antecipando a questão da experiência na busca do obstetra. Alguns a gente não se identificou, né? E aí, enfim, eu cheguei na minha doutora, que eu decidi, né, que ela seria minha obstetra. Ela foi muito carinhosa, muito atenciosa, a doutora Marise. E ela era incrível, né? Ela foi incrível ali no momento com a gente. Os médicos anteriores não olharam na nossa cara direito, não falaram com a gente direito, só olharam o teste, né, que deu positivo, obviamente, e deu que eu já estava completando um mês. E eu não sabia, enfim, aquela loucura que vocês já sabem. E aí eu tô tentando lembrar aqui, gente, mais ou menos os detalhes, não pode ser que eu lembre de uns detalhes e acrescente e fique meio confuso de repente pra você. Mas tô tentando buscar aqui a memória. E aí a gente encontrou nossa doutora, como eu falei, a gente gostou muito dela. Ela olhou o meu peso, o teste, né? De laboratório positivo, e ela falou mais ou menos ali a tabela quanto tempo eu estava. Ela olhou o colo do útero, tudo bonitinho, e ela conversou com a gente. Eu falei a questão de ser adotada, né? Porque isso influencia na questão de saúde, da gestação, enfim. E ela foi assim muito carinhosa com a gente, ela viu o meu nervoso, a minha pressão no dia estava, eu acho que era 14/6, eu acho que foi isso, não lembro, porque eu fiquei nervosa, ela olhou pra mim, nossa, você tá nervosa? Porque a sua pressão tá um pouquinho alta. Eu falei, tô ansiosa, tô nervosa, a mão suando, as pernas estavam cruzadas, eu nervosa na maca. Ela, calma, relaxa. É que descobriu agora, né? Eu falei, sim, eu tô meio assustada. E ela foi me tranquilizando, aquela coisa toda. E foi assim, a gente, né, fez ali a primeira consulta e ela falou, mediu a minha altura, meu peso, falou sobre questão do que eu poderia comer ou não, da questão dos primeiros 4 meses que requer muito cuidado, né, que é a fase muito crítica, que é mais delicada. E ela falou sobre os remédios de enjoo, porque começou os enjoos ali próximo do primeiro mês mesmo. E aí mais pra frente começou a dar aquele negócio, alguns cheiros, alguns gostos que não tava batendo. E aí ela falou, né, de chupar um pouquinho de limão, chupar gelo, aquelas coisas que a gente já sabe que grávida faz pra não ter muito enjoo. E ela passou remédio de náusea e tudo mais. E aí foi essa fase gostosa, a gente voltou pra casa. Ela passou a primeira ultra, né? E foi a única que a gente fez. Ela passou a ultra baseado na questão do tempo ali, né? De gestação. Que ela calculou mais ou menos o tempo gestacional, mas iria se confirmar mesmo na ultrassonografia. E aí a gente foi dar notícia pra família, né? Nós fomos. Primeiro eu dei a notícia pra minha mãe. O Lucas filmou a reação dela, aquela coisa toda. Eu fiquei nervosa com a minha mãe, porque minha mãe chorou pra caramba.
E aí tudo bem. E aí ela ficou, a minha mãe já começou no dia seguinte a querer comprar roupinha, aquela loucura, que vocês imaginem comigo como deve ser. E aí a minha mãe quem conhece ela sabe, minha mãe já começa já comprando roupinha, se deixar no dia seguinte tá comprando berço. Então assim, a gente tem que ir com calma com a minha mãe. E aí tudo bem. Assim, agora eu vou dar notícia pra quem? No dia seguinte era um ensaio. E aí tinha uma reunião, na verdade, do Ministério de Louvor. E nós fomos lá pra sala. E aí o Lucas falou assim, vamos contar pra eles. Eu falei assim, tá bom. Só que eu tava com uma vergonha, eu tava com um negócio, não sei explicar pra vocês, porque eu tanto falava que não queria ser mãe ali agora, né? Naquele ano ali. E aí eu peguei e falei assim, caramba, e agora? Aí uma conversa super séria lá, nossa, de reajuste. E aí para no final da reunião, o Lucas, o Daniel, né, já naquela coisa pra falar. Fala, Lucas, fala. Vai falar agora? Aí eu peguei, aí eu já me escondi assim quietinha num canto na mesa, fiquei ali. Aí o Lucas falou assim, tá bom, então eu vou contar agora. Aí foi no final da reunião, aí o Lucas pegou, falou assim, gente, queria falar um negócio com vocês. Aí todo mundo olhou pra minha cara, porque todo mundo já imaginava o que poderia ser. E aí ele falou assim, nós vamos ser pais. A Angélica tá grávida. Mano, pensa numa reação mais louca. Parecia um jogo importantíssimo do Flamengo. Foi como a gente sentiu. Cara, foi uma loucura. E aquela coisa, aquela gritaria, não sei o que. Eu assustada assim, olhei, meu Deus, aquela reação. A pessoa sabia, eu não acredito, não sei o que. Aquela ansiedade bateu mais forte ainda. Mas foi muito legal. A reação do pessoal foi incrível. E aí foi aquela coisa, né? Aquela farra. Aí começaram a falar de gravidez o tempo todo. E aí foi muito bacana a reação deles, sabe? O jeito assim que eles receberam. Só parecia que eram os parentes. Parecia que eram meus irmãos, sabe? E são, de certa forma. E foi aquela festa, aquela coisa. Eu fiquei assim, caraca, não sabia que a pessoa ia reagir dessa forma. Eu fiquei sem jeito. Mas foi incrível. Aí depois eu fui dar a notícia pra minha irmã, né? Não, minto. A gente foi na casa do meu sogro, tarde da noite, pra dar notícia. Lá vou eu com a caixinha de novo. A gente fica meio ansioso na hora de dar notícia pros outros, né? Ansioso de querer dar e ansioso da reação dos outros. E aí a gente pegou e entregou a caixinha pra eles também. Demos a notícia pra eles. E depois foi a minha irmã e os meus sobrinhos. Porque eu já tinha falado com meu irmão pelo WhatsApp. Mandei logo a foto do teste, mandei pra minha cunhada logo. E aí depois, indo mesmo na casa da pessoa, fui na casa da minha irmã e dei a notícia pros meus sobrinhos. Aí se tiver imagem eu vou colocar aqui pra vocês. Eles não entenderam nada. Caiu um sapatinho, caiu um exame que nem minha mãe sabia o que era aquela fita, né, de farmácia. E caiu ali, você falou, que isso, tia? É uma meia? Aí eu falei assim, é. Aí a Nicole olhou pra casa da minha mãe, a tia Angélica tá grávida? Aí foi aquela bagunça, né? Aí o Caio meio sem jeito, já queria já que fosse um menino pra brincar com ele, porque pra quem não sabe, o Caio é o único neto homem, né? Do lado da família da mãe, então assim, né, só tem mulher. Então é as duas irmãs, a Nicole e a Alicia, a Clarice, e só tem ele de menino. Então ele tá doido por um menino pra brincar com ele, né? E aí foi muito engraçado. A Alice aí já queria ficar passando a mão na barriga, que é outra coisa muito engraçada, né? Muito estranho a pessoa ficar passando a mão na sua barriga. E foi muito legal a reação dos amigos, assim, também, no WhatsApp, porque eu não tenho, mas o print foi incrível, foi muito engraçado. O pessoal perguntando, ai, tá enjoada já? E você acha que é o quê? A pessoa já pergunta o que a gente acha que é, se é menino, se é menina. Eu tinha dentro de mim uma certeza de que era um menino, mas a gente prefere não falar, porque a gente, né, prefere esperar no dia da revelação e ver. E foi isso, foi incrível, né? Meu irmão também, caramba, que legal, não sei o que, minha cunhada, ai, mentira, já vou guardar roupinha, não sei o que. Vocês vão ouvir o latido do cachorro de vez em quando, faz parte. E querendo guardar roupinha da Clarice, caso fosse uma menina, aquela coisa, e falando de obstetra, me ajudando a escolher obstetra, foi muito engraçado. Mas foi muito bom. Mas
é isso, a descoberta foi basicamente assim. Eu peguei por alto, assim, algo mais marcante que eu lembre e trouxe aqui pra vocês pra compartilhar como foi a descoberta. E tinha ansiedade de me contar pra vocês na internet, mas o Lucas preferiu segurar um pouquinho. Eu não estava entendendo por que segurar tanto. Eu não estava muito pensativa em relação à questão dos 4 meses. Esperar passar o 4º mês pra você contar. Até porque é muito difícil, né? Porque você vai se negando a certas coisas, a ir em certos lugares, a comer certos tipos de coisa. E às vezes até comer por enjoo, que já cheguei nessa fase também. Tava bem difícil. Como a viagem também. Foi pra Marataízes na época. Isso. E aí foi bem difícil esconder, aí por conta dos enjoos, por conta de primeiro ir ao médico, ver como está a situação, para depois encarar uma viagem longa, e é bem longa, era preferível ficar mais na minha, e até porque eu sabia que era perigoso os 4 primeiros meses. Então, mas assim, foi bem gostoso a questão de falar pro pessoal a notícia, a melhor parte. Descobriu, deu a notícia, já é bem, assim, sabe, bem gostoso, já é bem satisfatório. E foi maravilhoso. E aí eu vou contar pra vocês daqui a pouco a parte 3 da história.